Olá, meninos! Vamos começar agora o conteúdo relacionado aos ácidos nucleicos. É o último grupo de substâncias orgânicas que a gente vai trabalhar, né? Então, só relembrando, dentro da bioquímica, nós trabalhamos as substâncias inorgânicas, que são a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, entre elas os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, e vamos encerrar agora com os chamados ácidos nucleicos. Mas afinal, quem são esses ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são as substâncias responsáveis pelo armazenamento da informação genética do indivíduo. Todas as informações, todas as características transmitidas dos pais aos filhos têm a informação inicial lá nos ácidos nucleicos, também chamado de material genético no nosso caso, né? Além disso, os ácidos nucleicos controlam toda a máquina celular. Todo o funcionamento da célula depende, em primeira instância, das informações presentes nos ácidos nucleicos daquela célula. Assim como todas as substâncias orgânicas, os ácidos nucleicos são constituídos basicamente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Assim como carboidratos e proteínas, que eram substâncias formadas por unidades menores, né? Vamos lembrar, os carboidratos são formados por unidades menores, chamadas monossacarídeos, e as proteínas são formadas também por unidades menores, chamadas de aminoácidos. Assim também se formam os ácidos nucleicos. Eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado basicamente por 3 moléculas. Um açúcar, que é um carboidrato, mais especificamente uma pentose, um grupo fosfato, que é um sal mineral, e uma base nitrogenada. Existem basicamente 2 tipos de ácidos nucleicos: o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ou ácido ribonucleico. Entre esses 2 tipos de ácidos nucleicos, nós vamos encontrar algumas diferenças. Uma dessas diferenças está no açúcar, na pentose encontrada nos nucleotídeos. Tanto o DNA quanto o RNA são constituídos por nucleotídeos, mas no DNA, esses nucleotídeos apresentam como açúcar a desoxirribose, enquanto no RNA, esse açúcar é a ribose. Já em relação às bases nitrogenadas presentes nesses ácidos nucleicos, eu posso encontrar 5 tipos diferentes de bases: as chamadas bases púricas e as bases chamadas de pirimídicas. A diferença entre elas está na sua cadeia química. As bases púricas são aquelas cuja cadeia é constituída por 2 anéis de carbono e nitrogênio, enquanto as bases pirimídicas são constituídas por apenas um anel de carbono e nitrogênio. As bases púricas são a adenina e a guanina, e as bases pirimídicas são a citosina, a timina e a uracila. Apesar de haver um total de 5 bases nitrogenadas, eu vou encontrar apenas 4 delas no DNA e 4 delas no RNA. No DNA, eu vou encontrar as bases púricas, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, citosina e timina. Já no RNA, eu também encontro como bases púricas a adenina e a guanina, mas as bases pirimídicas são a citosina e a uracila. Então, no RNA eu não tenho timina e no DNA eu não tenho uracila. É a única base que diferencia as duas moléculas, né? Os 2 tipos de ácidos nucleicos. Os nucleotídeos unem-se uns aos outros a partir de ligações químicas que ocorrem entre o fosfato de um nucleotídeo
e o açúcar do próximo nucleotídeo, sempre nesse sentido, formando grandes estruturas denominadas de polinucleotídeos. Quero que vocês observem com atenção a imagem ao lado e a imagem a seguir. Se necessário, pausem o vídeo para conseguir observar com detalhes. Trata-se da estrutura da molécula de DNA, ou melhor, do modelo atual utilizado para representar essa estrutura. Esse modelo da molécula de DNA foi proposta por Watson e Crick, e de acordo com esse modelo, a molécula de DNA é constituída por duas cadeias de nucleotídeos que se unem uma à outra a partir de ligações químicas entre as bases nitrogenadas. Essas ligações químicas são ligações chamadas de pontes de hidrogênio e elas ocorrem sempre entre a adenina e a timina, a adenina em uma das fitas de nucleotídeo e a timina em outra fita, e entre a citosina e a guanina, sempre. Sempre os pares formados entre as bases nitrogenadas são esses: adenina com timina e citosina com guanina quando se trata de DNA. De acordo com esse modelo, proposto por Watson e Crick, a molécula de DNA seria semelhante a uma escada em espiral. Fazendo essa comparação, eu teria nos corrimões da escada os grupos fosfato e o açúcar, e nos degraus da escada eu teria então as bases nitrogenadas que se complementam, adenina ou citosina com timina ou guanina. Sempre formando os pares adenina, timina, citosina e guanina. Lembrando que essas bases nitrogenadas são representadas por suas iniciais maiúsculas na maioria das vezes. Então, não vou ficar sempre falando os nomes dessas bases. Então, adenina A, timina T. Então, você vai ver aí na ilustração que o A e o T se complementam, assim como o C e o G, que trata da citosina e da guanina. Estou repetindo, porque é uma informação extremamente importante que vocês vão precisar muito. Tá? Esse modelo de Watson e Crick é também chamado de modelo dupla hélice do DNA. Um tipo de exercício relacionado aos ácidos nucleicos que é muito comum é justamente pedir para que você faça a complementação das fitas de DNA utilizando essas bases nitrogenadas. Então, na fita ilustrada ao lado, eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas do DNA e o exercício pode te pedir para que você faça a complementação dessas bases, sempre obedecendo aos pares, adenina com timina e citosina com guanina. Então, na fita ilustrada, a gente tem lá uma sequência inicial, adenina, timina, adenina. Qual a complementação que você vai fazer? Timina, adenina, timina. Sempre obedecendo a esses pares de bases. Logo em seguida eu tenho citosina, adenina, timina. Quais as bases complementares? Guanina, timina, adenina. Em seguida eu tenho guanina, guanina, guanina. Na fita complementar eu vou ter citosina, citosina, citosina. Então não tem segredo, Brincadeira de criança. É só você fazer o parzinho de letra lá, de acordo com as bases presentes no DNA. Apesar da estrutura do DNA ser sempre a mesma, de uma espécie para outra eu vou encontrar variações, não só na quantidade de DNA, como também na proporção relativa das bases nitrogenadas presentes nessas espécies. Como assim? Posso encontrar em uma espécie, no DNA de uma espécie, uma porcentagem muito maior de adenina e timina em relação à porcentagem de citosina e guanina.
Já em outra espécie, eu posso ter uma maior quantidade de citosina e guanina do que de adenina e timina. Além disso, como adenina e timina formam um par, e citosina e guanina também formam um par, essas bases que formam pares têm sempre a mesma proporção em uma molécula de DNA. A quantidade de adenina é sempre igual à quantidade de timina e a quantidade de citosina é sempre igual à quantidade de guanina. Essas foram conclusões retiradas, conclusões elaboradas por Erwin Chargaff. Aqui eu tenho então um exemplo de um exercício que pode explorar isso, essa proporção relativa das bases. A pergunta me diz que eu tenho uma amostra de DNA onde foram observados 30% de adenina, 30% de timina e 20% de citosina. Qual seria a proporção observada de guanina e uracila? Observe lá que a quantidade de adenina e timina é a mesma. Eu tenho a mesma proporção porque são bases que formam um par. O outro par seria então citosina e guanina. Se eu tenho 20% de citosina, então obviamente eu terei 20% de guanina. E quanto à uracila? Eu não tenho uracila nessa amostra, já que trata-se de uma amostra de DNA. A uracila eu encontro apenas no RNA. Então, na verdade, isso aqui foi um peguinha. Esse tipo de exercício é muito comum. Então, é importante que vocês lembrem dessas proporções. Bom, mas qual é então a importância do DNA? Como eu disse no início, o DNA é responsável por todas as informações genéticas do indivíduo e pela transmissão das características de uma geração para outra, de pais para filhos. Por isso, ela é chamada de molécula da vida. Além disso, é no DNA que eu tenho as informações para a produção de todas as proteínas produzidas nos seres vivos. Não sei se vocês observaram, mas as bases nitrogenadas, elas aparecem sempre agrupadas de 3 em 3. Por quê? Porque cada conjunto de 3 bases nitrogenadas é responsável pela determinação de um aminoácido da proteína. Lembram lá que as proteínas são formadas por aminoácidos, certo? Cada um desses aminoácidos é determinado por 3 bases nitrogenadas presentes no DNA. O DNA não é igual em todos os organismos vivos, e não é só em relação ao tamanho e a quantidade de bases, como eu disse anteriormente, não. A gente tem lá, por exemplo, as bactérias, que também tem DNA, no entanto, essa molécula de DNA é uma molécula circular. As bactérias são organismos procariontes, diferente da maioria dos outros seres vivos. E nas bactérias o DNA se encontra livre no citoplasma, no formato circular, ou pode também ser encontrado em fragmentos nas estruturas chamadas de plasmídeos. Já nos eucariontes, que inclui todos os outros organismos vivos, o DNA é encontrado no núcleo das células e forma as estruturas chamadas de cromossomos. Cada molécula de DNA constitui um cromossomo. A diferença é que quando eu falo em molécula de DNA, eu estou falando da molécula química pura. Já quando eu falo em cromossomo, eu me refiro a essa molécula de DNA enovelada, enrolada a uma sequência de outras substâncias, como RNA e proteínas, constituindo então os cromossomos. Nós chamamos de gene, vocês já devem ter ouvido falar em gene. Chamamos de gene cada pedaço, cada segmento do DNA que consegue determinar a existência de uma proteína. Determinou uma proteína, aquele pedaço é o que a gente chama de gene. Na ilustração acima, a gente tem aí o passo a passo da formação de um cromossomo a partir da molécula de DNA. Então, eu tenho lá, ilustração 1, uma molécula de DNA pura.
Na ilustração 2, essa molécula já está enrolada a proteínas, as proteínas denominadas de histonas. A partir do momento em que o DNA se enrolou a essas proteínas, ele passa a ser chamado então de cromatina. Essa cromatina tende a se duplicar. Em qualquer momento? Não. A cromatina passa por esse processo de duplicação quando a célula está prestes a realizar uma divisão. Quando uma célula está prestes a realizar uma divisão celular, todo o DNA da célula se duplica. Então, essa cromatina, esse DNA enrolado a proteínas, produzirá uma cópia de si mesmo. O DNA é a única molécula que tem essa capacidade de produzir uma cópia de si mesmo, de se autoduplicar. Então, ele produz uma cópia de si mesmo. Eu passo a ter, então, uma cromatina duplicada. E essas duas cópias, ou seja, esses dois filamentos de cromatina, ficam presos um ao outro através de uma região que está representada aí por um pontinho vermelho, né? Essa região é chamada de centrômero. Essa cromatina continua esse processo de espiralização, tornando-se então mais curto e mais grosso e passando a ser chamado de cromossomo. De acordo com a posição do centrômero, que é o ponto onde as duas cópias do DNA se unem, os cromossomos podem ser classificados em 4 subtipos, chamados de metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O cromossomo metacêntrico é aquele que apresenta o centrômero exatamente ao meio, formando então 2 braços exatamente do mesmo tamanho. O cromossomo submetacêntrico tem esse centrômero ligeiramente deslocado para cima ou para baixo, dando origem a braços de tamanhos um pouco diferentes, né? Um braço ligeiramente mais curto do que o outro. O cromossomo chamado de acrocêntrico tem o centrômero bastante deslocado do meio, formando então um braço muito curto e um braço muito longo. E o cromossomo chamado de telocêntrico possui o centrômero em uma das extremidades, apresentando então um único braço. Essa classificação dos cromossomos é importante para a montagem dos cariótipos. Eu tenho aqui ao lado, então, a ilustração de um cariótipo humano. O ser humano é uma espécie que possui em suas células 46 cromossomos, sendo que esses cromossomos se organizam aos pares, formando 23 pares. Por que aos pares? Todos nós herdamos 23 moléculas de DNA do pai e 23 moléculas de DNA da mãe. Esses cromossomos herdados do pai e da mãe se correspondem quanto à forma e tamanho, formando então pares. Além do tamanho e da forma, eu posso dizer que essas moléculas de DNA, esses cromossomos, também possuem informações semelhantes. Então, se em determinado cromossomo herdado do pai, eu tenho uma informação que determina qual será a cor dos meus olhos, no cromossomo que forma par com ele, né, no mesmo cromossomo herdado da mãe, eu também terei informação que determina a cor dos meus olhos. Não necessariamente essa informação é referente à mesma cor de olhos, mas eu vou ter informação para determinar a cor dos olhos nos 2 cromossomos. Observando aí o cariótipo, você consegue perceber que eu tenho aí um par de cromossomos que está separadinho ali no cantinho, que é o par de cromossomos sexuais. Todos os outros 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, que são aqueles que não têm relação com as características sexuais, né? As características que determinam o sexo biológico da pessoa. Para que serve esse cariótipo? Esse cariótipo é utilizado para análise genética dos indivíduos em relação a número de cromossomos, principalmente. A partir de um exame de cariótipo, é possível determinar se o indivíduo apresenta o número padrão de cromossomos, que no caso da espécie humana é 46.
É a partir de um exame de cariótipo que a gente consegue detectar algumas síndromes, como a síndrome de Down, por exemplo. O portador da síndrome de Down possui um cromossomo a mais, apresentando então um total de 47 cromossomos. Esse portador da síndrome de Down, ele apresenta uma trissomia do cromossomo 21. Então, o indivíduo que tem a síndrome de Down, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3. Que gera todas as características próprias da síndrome de Down. Essa é a finalidade dos cariótipos. Não dá para determinar com ele outras doenças genéticas que não são causadas por um número anormal de cromossomos. Para encerrar, então, essa primeira parte da aula relacionada aos ácidos nucleicos, vamos entender como ocorre essa duplicação do DNA, que dá origem a esses cromossomos duplicados. A duplicação do DNA ela é de extrema importância, porque isso garante que a célula filha tem exatamente a mesma quantidade de DNA que a célula mãe após a divisão celular. Para que essa duplicação ocorra, é necessária a participação de uma enzima denominada de DNA polimerase. Essa enzima é responsável pela inserção de novos nucleotídeos nas fitas do DNA original. Vamos entender isso a partir da ilustração. No processo de duplicação do DNA, eu tenho aí, então, uma primeira etapa, onde a molécula de DNA original se abre com auxílio também de uma enzima chamada helicase, que vai cortar as ligações existentes entre as bases nitrogenadas, abrindo as duas fitas de nucleotídeos. Em uma segunda etapa, eu tenho a ação da DNA polimerase, que vai inserir novos nucleotídeos complementares aos nucleotídeos, as fitas de nucleotídeos da molécula original, sempre obedecendo a complementação de bases padrão, adenina com timina e citosina com guanina. Então, duas novas fitas de nucleotídeos vão sendo formadas entre as duas fitas de nucleotídeos originais. No final do processo, eu tenho duas novas moléculas de DNA, sendo que cada uma dessas novas moléculas tem uma fita de nucleotídeos que vem lá do DNA original e outra fita de nucleotídeos que acabou de ser construída pela DNA polimerase. Por essa razão, o processo de duplicação do DNA, chamado de replicação, é um processo chamado de semiconservativo. Por quê? Porque conserva-se a metade do DNA original, apenas a metade dele é recém-construído. Na divisão celular, durante a finalização da divisão celular, cada uma dessas moléculas vai então para uma célula. Isso ocorre com todas as moléculas de DNA presentes na célula ao mesmo tempo, o que garante que a célula filha tem exatamente a mesma quantidade de moléculas de DNA que a célula mãe. Vou encerrando por aqui. Vou dar ainda continuidade ao assunto de ácidos nucleicos num vídeo posterior. Se necessário, assistam mais de uma vez, façam pausas, analisem as ilustrações. É muita informação, é um conteúdo que não é fácil, mas que é de extrema importância. Vocês vão precisar não só esse ano, mas nos anos que virão também. Até mais!